Citação de abertura do capítulo. Este é o problema. Embora eu acreditasse em Allendale no início, mais tarde fiquei desconfiado. Parecia que se encaixava com os sinais. Verdade. Mas, bem, como posso explicar? Seria possível que ele se encaixasse bem demais? Capítulo 38. Como é possível que ele pareça tão confiante quando eu me sinto tão nervosa? Vin pensou ao lado de Elend, enquanto o salão da assembleia começava a se encher. Chegaram cedo. Daquela vez, Elend disse que queria parecer no controle ao ser aquele que cumprimentaria cada membro da assembleia quando chegasse. Naquele dia, aconteceria a votação para rei. Vin e Elend estavam em pé no palco, acenando com a cabeça para os membros da assembleia, quando eles entravam pela porta lateral do salão. Diante do palco, os bancos já estavam ficando cheios. As primeiras poucas fileiras, como sempre, acomodavam os guardas. Você está linda hoje, Elend disse, olhando para Vin. Ela encolheu os ombros. Estava com seu vestido branco, um traje solto com algumas camadas diáfanas por cima. Como os outros, era desenhado para ter mobilidade e combinava com os novos trajes de Elend, especialmente com o bordado escuro nas mangas. Suas joias se foram, mas tinha algumas presilhas brancas de madeira para os cabelos. É estranho, ela comentou, a velocidade com a qual esses vestidos voltaram a ser naturais para mim. Fico feliz que tenha feito essa troca, Elend falou. As calças e camisas são você, mas isso é você também. A parte de você que me lembra dos bailes, quando mal nos conhecíamos. Vin sorriu nostálgica, olhando para ele, e a multidão que crescia ficou um pouco mais distante. Você nunca dançou comigo. Desculpe, ele disse, segurando seu braço com um toque leve. Recentemente não tivemos muito tempo um para o outro, não é? Vin abanou a cabeça. Vou cuidar disso, Elend falou. Assim que essa confusão estiver terminada, assim que o trono estiver seguro, poderemos voltar um para o outro. Vin assentiu, em seguida virou-se com tudo, quando percebeu um movimento atrás de si. Um membro da assembleia atravessou o palco. Você está nervosa, Elend falou, franzindo levemente o senho. Mais que o normal. O que eu perdi? Vin balançou a cabeça. Não sei. Elend cumprimentou o membro da assembleia, um dos representantes dos Ska, com um firme aperto de mão. Vin ficou ao lado dele, sua nostalgia evaporando-se como a bruma quando sua mente voltou ao momento. O que está me incomodando? O salão estava cheio. Todo mundo queria testemunhar os acontecimentos do dia. Elend foi forçado a colocar guardas nas portas para manter a ordem. Mas não era apenas o número de pessoas que a deixava ansiosa. Era a sensação de que o acontecimento estava errado. As pessoas estavam se juntando como abutres sobre uma carcaça podre. Isso não está certo, Vin falou, segurando o braço de Elend, quando o membro da assembleia se afastou. Governos não deviam mudar de mãos com base em argumentos expressados de um púlpito. Apenas porque não acontece desse jeito no passado, não significa que não deveria acontecer, Elend falou. Vin balançou a cabeça. Algo está muito errado, Elend. Sete surpreenderá você e talvez Penrose também. Homens como eles não se sentam quietos e deixam a votação decidir seu futuro. Eu sei, Elend falou, mas não são os únicos que podem oferecer surpresas. Vin olhou para ele com um olhar questionador. Está planejando alguma coisa? Ele fez uma pausa, em seguida olhou para ela. Han e eu pensamos em algo na noite passada. Uma manobra. Eu estava tentando encontrar uma maneira de falar com você sobre isso. Mas não houve tempo.
Precisávamos nos mexer rapidamente. Vin franziu o senho, sentindo a apreensão dele. Começou a dizer algo, mas em seguida parou, examinando os olhos de Elend. Ele parecia um pouco envergonhado. O quê? Ela perguntou. Bem, isso meio que envolve você e sua reputação. Eu ia pedir sua permissão, mas... Vin sentiu um leve tremor. Atrás dele, o último membro da Assembleia tomava assento, e Penrose levantou-se para conduzir a reunião. Ele olhou para Elend, limpando a garganta. Elend xingou baixinho. Olhe, não tenho tempo para explicar, ele disse, mas não é grande coisa, talvez nem me traga tantos votos. Mas, bem, precisava tentar, e não vai mudar nada, entre nós, eu digo. Quê? Lord Ventrue? Penrose falou. Está pronto para começar a reunião? O salão ficou em silêncio. Vin e Elend estavam em pé no centro do palco, entre o púlpito e os assentos dos membros da Assembleia. Ela olhou para ele, assolada por uma sensação de temor, confusão e um leve sentimento de traição. Por que não me disse? Ela pensou. Como posso estar preparada se não me diz o que está planejando? E por que você está me olhando desse jeito? Ela pensou. Desculpe, Elend falou, movendo-se para se sentar. Vin permaneceu em pé, sozinha, diante do público. No passado, tanta atenção a teria aterrorizado. Ainda a deixava desconfortável. Ela abaixou a cabeça levemente, caminhando na direção dos bancos ao fundo, no seu lugar vago. Han não estava lá. Vin franziu a testa, virando-se, quando Penrose abriu os trabalhos. Lá, ela pensou, encontrando Han na plateia, sentado calmamente com um grupo de ska. O grupo, obviamente, conversava baixinho, mas, mesmo com estanho, Vin não era capaz de reconhecer as vozes na grande multidão. Brisa estava com alguns dos soldados de Han no fundo do salão. Não importava se ele sabia sobre o plano de Elend, estavam longe demais para questioná-los. Irritada, ela arrumou as saias e em seguida sentou-se. Não se sentia tão cega desde aquela noite, 1 ano atrás, ela pensou, naquele momento pouco antes de eu entender o plano verdadeiro de Kelsier. Aquele momento quando pensei que tudo estava desmoronando ao meu redor. Talvez aquilo fosse um bom sinal. Teria Elend tramado algum lampejo repentino de brilhantismo político? Não importava realmente que ele não tivesse compartilhado com ela. Vin provavelmente não entenderia mesmo a base jurídica. Mas ele sempre compartilhou seus planos comigo antes. Penrose continuou a cantilena, provavelmente aproveitando seu tempo diante da Assembleia. Seth estava no primeiro banco da plateia, cercado por uns 20 soldados, sentado com cara de satisfação, bem como ele devia. Pelos relatos que ela ouvira, Seth levaria a votação com facilidade. Mas o que Elend estava planejando? Penrose votará em si mesmo, Vin pensou. Elend também. Restam 22 votos. Os mercadores estão apoiando Seth e os ska também. Estão assustados demais com aquele exército para votar em outra pessoa. Resta apenas a nobreza. Alguns deles votarão em Penrose. Ele é o nobre mais forte da cidade. Muitos dos membros da Assembleia são aliados políticos de longa data. Mas, ainda que ele consiga metade da nobreza, o que provavelmente não conseguirá, Seth vencerá. Seth precisa apenas de 2/3 da maioria para levar o trono. 8 mercadores, 8 ska, 16 homens do lado de Seth. Ele venceria. O que Elend poderia fazer? Penrose finalmente terminou seu discurso de abertura. Mas antes de votarmos, ele disse:
Gostaria de oferecer tempo aos candidatos para o discurso final que desejarem. Lord Set se importaria de ser o primeiro? Do público, Set negou com a cabeça. Já fiz minhas ofertas e ameaças, Penrod. Todos vocês sabem que precisam votar em mim. Vim franziu o senho. Ele parecia tão seguro de si, e ainda assim ela observou a multidão, os olhos recaídos sobre Ram. Ele estava falando com o capitão Demo, e sentado ao lado deles estava um dos homens que a seguiram no mercado, um sacerdote do sobrevivente. Vim virou-se observando a assembleia. Os representantes dos Ska pareciam desconfortáveis. Ela olhou para Elend, que estava em pé para tomar a palavra no púlpito. Sua confiança havia voltado e ele parecia majestoso em seu uniforme branco impecável. Ainda usava a coroa. Não vai mudar nada, ele disse, entre nós. Desculpe. Algo que usasse sua reputação para ganhar votos. Sua reputação era a reputação de Kelsier, e apenas os Ska realmente se importavam com aquilo. E havia uma maneira fácil de ganhar a influência deles. Você entrou para a igreja do sobrevivente, não foi? Ela sussurrou. As reações dos membros Ska da Assembleia, a lógica do momento e as palavras de Elend para ela, tudo isso de repente fez sentido. Se Elend se unisse à igreja, os membros Ska da Assembleia talvez temessem voltar contra ele. E Elend não precisava de 16 votos para ganhar o trono. Se a Assembleia empatasse, ele venceria. Com 8 Ska e o seu próprio voto, os outros nunca seriam capazes de expulsá-lo. Muito inteligente, ela sussurrou. O estratagema talvez não funcione. Dependeria de quanta influência a Igreja do Sobrevivente tinha sobre os membros Ska da Assembleia. Ainda assim, mesmo que alguns Ska votassem contra Elend, ainda havia os nobres que provavelmente votariam em Penrod. Se nobres suficientes votassem em Elend, ainda empataria a Assembleia e manteria o trono. Tudo o que gostaria era sua integridade. Isso é injusto, Vin disse a si mesma. Se Elend tivesse se juntado à Igreja do Sobrevivente, ele se ateria a quaisquer promessas que fizera. E se a Igreja do Sobrevivente ganhasse apoio oficial, poderia se tornar tão poderosa em Lutadel quanto o Ministério do Aço fora no passado. E como aquilo mudaria a maneira que Elend havia? Não vai mudar nada, ele prometeu. De forma desinteressada, ela o ouviu começar a falar, e sua referência a Kelsier parecia óbvia para ela agora. Ainda assim, a única coisa que conseguia sentir era um pouco de ansiedade. Era como Zane dissera. Ela era a faca, um tipo diferente de faca, mas ainda uma ferramenta, o meio pelo qual Elend protegia a cidade. Ela deveria estar furiosa, ou ao menos aborrecida. Por que seus olhos continuavam a mover-se para a multidão? Por que não conseguia se concentrar no que Elend estava dizendo? Em como ele a elevava? Por que, de repente, ela ficou tão inquieta? Por que aqueles homens estavam se movendo sutilmente para os cantos do salão? Então, Elend disse, pela bênção do próprio sobrevivente, peço que votem em mim. Ele esperou em silêncio. Era uma jogada drástica. Juntar-se à Igreja do Sobrevivente deixava Elend sob a autoridade espiritual de um grupo externo. Mas Ram e Demo também pensaram ser uma boa ideia. Elend passara grande parte do dia anterior espalhando boato aos cidadãos Ska sobre a sua decisão. Parecia um bom movimento. A única coisa que o preocupava era Vin.
Olhou para ela, que não parecia gostar do seu lugar na igreja do sobrevivente. E ter Elend unindo-se a ela significava que, tecnicamente, ele a aceitava como parte da mitologia. Tentou encontrar o olhar dela e sorrir, mas ela não olhava para ele, estava olhando para o público. Elend franziu o senho. Vin levantou-se. Um homem do público de repente empurrou para o lado 2 soldados na fileira da frente. Em seguida, saltou de uma forma sobrenatural para aterrissar no palco. O homem puxou um bastão de duelo. Que? Elend pensou em choque. Finalmente, os meses de treinamento por ordem de Tindwyl haviam lhe despertado instintos que ele não sabia que tinha. Quando Brutamontes atacou, Elend agachou-se e rolou. Chocou-se contra o assoalho, cambaleando, e virou-se para ver o homem troncudo avançando sobre ele com o bastão de duelo em riste. Um farfalhar de rendas brancas e saias flutuaram no ar, sobre Elend. Vin atingiu o Brutamontes com o pé, lançando-o para trás enquanto ela girava, as saias esvoaçando. O homem grunhiu. Vin aterrissou com um baque bem na frente de Elend. O salão da Assembleia ecoou com gritos e berros repentinos. Vin chutou o púlpito do caminho. Fique atrás de mim, ela sussurrou, e uma adaga de obsidiana reluziu em sua mão direita. Elend assentiu hesitante, desembainhando a espada na cintura enquanto se erguia. O Brutamontes não estava sozinho. 3 pequenos grupos de homens armados moviam-se pelo recinto. Um atacou a fileira da frente, distraindo os guardas que estavam ali. Outro grupo estava subindo no palco. O terceiro grupo parecia ocupado com algo em meio à multidão. Os soldados de Sete. O Brutamontes conseguiu ficar em pé. Não parecia ter sofrido muito com o chute de Vin. Assassinos, Elend pensou. Mas quem os enviou? O homem sorriu quando um grupo de 5 amigos se juntou a ele. O caos tomou o salão e os membros da Assembleia se espalharam, com seus guarda-costas correndo ao redor deles. Ainda assim, a luta na frente do palco impedia qualquer um de correr naquela direção. Os membros da Assembleia apinharam-se na saída lateral do palco. Os agressores, no entanto, não pareciam preocupados com ele, apenas com Elend. Vin permaneceu agachada esperando os homens atacarem, sua postura ameaçadora, apesar do vestido cheio de tufos. Elend realmente pensou tê-la ouvido rosnar baixinho. Os homens atacaram. Vin avançou, golpeando o Brutamontes líder com uma adaga. Mas o braço dele era muito grande e facilmente defendeu-se com um giro de bastão. Havia 6 homens no total. 3 eram obviamente Brutamontes, deixando os outros 3 parecerem lança-moedas ou atraidores. Um componente poderoso de controladores de metais. Alguém não queria que ela terminasse essa luta rapidamente com moedas. Eles não entendiam que ela nunca usaria moedas nessa situação, não com Elend tão próximo e com tantas pessoas no salão. Moedas não poderiam ser desviadas em segurança. Se ela atirasse um punhado nos inimigos, pessoas aleatórias morreriam. Ela precisava matar esses homens rapidamente. Já estavam se espalhando, cercando Elend e Vin. Eles se moviam aos pares, um Brutamontes e um lança-moeda em cada grupo. Atacariam pelas laterais, tentando passar por ela e atingir Elend. Vin estendeu o braço para trás, queimando ferro, puxando a espada de Elend da bainha com um retinido. Pegou-a pelo punho, lançando-a num dos pares. O lança-moedas empurrou-a de volta e ela, por sua vez, empurrou na lateral, fazendo a espada girar na direção de um segundo par de alomânticos. Um deles empurrou-a de volta para ela de novo. Vin puxou de trás, atraindo o porta-espada com o adorno de metal das mãos dele e atirando-o no ar pelo fecho.
O porta-espada passou a espada no ar. Desta vez, o lança-moedas empurrou as 2 peças para fora do caminho, defletindo-os na direção do público em fuga. Homens gritavam em desespero, enquanto pisoteavam e tentavam abrir caminho para fora do salão. Vin cerrou os dentes. Precisava de uma arma melhor. Ela lançou uma adaga de pedra num par de assassinos. Em seguida, pulou na direção de outro, girando por baixo da arma do brutamontes agressor. O lança-moedas não tinha qualquer metal nele que ela pudesse sentir. Estava apenas lá para impedir que ela matasse o brutamontes com moedas. Provavelmente achavam que Vin seria fácil de vencer se fosse privada da capacidade de lançar moedas. O brutamontes girou o bastão para trás, tentando acertá-la com a ponta. Ela agarrou a arma, sacudindo-a para frente e saltando enquanto empurrava os balcões da Assembleia atrás de si. Seus pés atingiram o brutamontes no peito e ela chutou forte com o peltre avivado. Quando ele grunhiu, Vin puxou-se para trás na direção dos pregos dos bancos com o máximo de força que conseguiu. O brutamontes conseguiu ficar de pé, contudo parecia totalmente surpreso ao ver Vin afastando-se dele, segurando seu bastão nas mãos. Ela aterrissou e girou na direção de Elend. Ele havia encontrado uma arma, um bastão de duelo, e teve o bom senso de encostar-se numa das paredes. À direita dela, alguns dos membros da Assembleia estavam amontoados, cercados por seus guardas. O salão estava muito cheio, as saídas eram pequenas demais e muito apinhadas para todos escaparem. Os membros da Assembleia não fizeram movimento algum para ajudar Elend. Um dos assassinos gritou, apontando quando Vin empurrava os bancos e atirava na direção deles, colocando-se na frente de Elend. 2 brutamontes ergueram as armas quando Vin girou no ar, puxando levemente contra as dobradiças da porta para se virar. Seu vestido revoou quando ela aterrissou. Preciso mesmo agradecer ao modista, ela pensou enquanto erguia o bastão. Ela considerou por um instante se livrar do vestido, mas os brutamontes foram para cima dela rápido demais. Ela bloqueou os 2 golpes de uma vez. Em seguida, jogou-se entre os homens, queimando o peltre, movendo-se mais rápido do que eles. Um deles xingou, tentando girar seu bastão. Vin quebrou sua perna antes que ele pudesse fazer isso. Ele caiu com um uivo e Vin saltou atrás dele, forçando-o a cair enquanto golpeava o segundo brutamontes no ar. Ele bloqueou o golpe. Em seguida, empurrou sua arma contra ela para tirá-la de cima do companheiro. Elend atacou, mas os movimentos do rei pareciam lentos demais se comparado aos dos homens avivando o peltre. O brutamontes virou-se quase indiferente, esmagando a arma de Elend com um único golpe. Vin gritou quando caiu. Ela arremessou o bastão no brutamontes, forçando-o a se afastar de Elend. Ele mal havia se esquivado quando Vin chegou ao solo, equilibrando-se e golpeando com uma segunda adaga. Ela avançou antes que o brutamontes pudesse voltar-se para Elend. Uma chuva de moedas voou na direção dela. Ela não podia empurrá-las de volta, não na direção da multidão. Ela berrou, jogando-se entre moedas e Elend. Em seguida, empurrou para os lados, dividindo-as da melhor maneira que pôde para que elas espirrassem contra a parede. Mesmo assim, sentiu um estalo de dor no ombro. De onde ele tirou essas moedas? Ela pensou frustrada. No entanto, quando olhou para o lado, viu o lança-moedas em pé ao lado de um membro da Assembleia encolhido, que tinha sido forçado a entregar sua bolsa de moedas. Vin apertou os dentes. Seu braço ainda funcionava, e isso era o que importava. Gritou e lançou-se sobre o brutamontes mais próximo.
Porém, o terceiro brutamontes recuperou sua arma, aquele que Vim lançara, e agora estava circulando com seu lança-moedas para tentar chegar por trás de Vim. Um de cada vez, Vim pensou. O brutamontes mais próximo golpeou com sua arma. Ela precisava surpreendê-lo. Então, ela não desviou ou bloqueou. Simplesmente recebeu o golpe na lateral, queimando duralumínio e peltre, para resistir. Algo rompeu-se dentro dela quando foi atingida, mas com duralumínio ela estava forte o bastante para ficar em pé. A madeira se despedaçou e ela continuou avançando, enfiando a adaga no pescoço do brutamontes. Ele caiu, revelando um lança-moedas surpreso atrás dele. O peltre de Vim evaporou com o duralumínio, e a dor pareceu, contudo, na sua lateral. Mesmo assim, ela arrancou a adaga quando o brutamontes caiu, ainda se movendo rápido o bastante para derrubar o lança-moedas, desferindo o golpe em seu peito. Então ela tombou, arfando em silêncio, amparando suas costelas, enquanto os dois homens morriam aos seus pés. Resta um brutamontes, ela pensou em desespero, e 2 lança-moedas. Elend precisa de mim. Ao lado, ela viu um lança-moedas disparar um punhado de moedas roubadas na direção de Elend. Ela gritou, empurrando-as para longe, e ouviu o praguejar do lança-moedas. Ela se virou, contando com as linhas azuis do aço para alertá-la se os lança-moedas tentassem atirar qualquer coisa em Elend. E puxou seu frasco de reposição da manga, que ela havia prendido bem para impedir que fosse puxado. No entanto, quando ela abriu a tampa, o frasco foi atraído de sua mão agora desajeitada. O segundo lança-moedas arreganhou os dentes quando empurrou o frasco para longe, tombando-o e espalhando o seu conteúdo no chão. Vim rosnou, mas sua mente ficava cada vez mais confusa. Precisava desse peltre. Sem ele, o grande ferimento da moeda no seu ombro, seu sangue avermelhando sua manga rendada e a dor excruciante na lateral seriam demais. Ela quase não conseguia pensar. Um bastão girou na direção dela. Ela se jogou para o lado, rolando. No entanto, não tinha mais a graça ou a velocidade do peltre. Ela poderia ter se desviado do golpe de um homem normal, mas o ataque de um alomântico era outra história. Eu não deveria ter queimado duralumínio, ela pensou. Foi uma aposta que permitiu que ela matasse 2 assassinos, mas a havia deixado muito exposta. O bastão desceu na direção dela. Algo grande atingiu o brutamontes, lançando-o ao chão numa agitação rosnante de garras. Vim saiu de sua esquiva enquanto o brutamontes socava Orshur na cabeça, rachando seu crânio. Ainda assim, o brutamontes sangrava e xingava, e seu bastão rolara para longe. Vim agarrou-o cambaleando e apertando os dentes enquanto lançava outra ponta do bastão no rosto do homem. Ele recebeu o golpe com um praguejo, passando uma rasteira nela. Ela caiu ao lado de Orshur. O cão de caça estranhamente estava sorrindo. Havia um ferimento em seu ombro. Não, não era um ferimento. Uma abertura na carne e um frasco de metal escondido dentro dela. Vim pegou-o, rolou, mantendo-o escondido enquanto o brutamontes ficava em pé. Ela virou o conteúdo, os flocos de metal na boca. No chão, ao lado dela, pôde ver a sombra do brutamontes, erguendo a arma para uma pancada poderosa. O peltre avivou-se dentro dela, e suas feridas tornaram-se meros zumbidos irritantes. Ela se lançou para o lado quando o golpe foi desferido, atingindo o assoalho, fazendo voar lascas de madeira. Vim saltou em pé, acertando o punho no braço do oponente surpreso. Não foi o bastante para quebrar os ossos, mas obviamente havia doído. O brutamontes, agora sem 2 dentes, grunhiu de dor. De esguelha, Vim viu Orshur em pé,
a mandíbula do cão pendurada de forma estranha. Ele assentiu para ela. O Brutamontes pensaria que ele havia morrido com o crânio rachado. Mais moedas voaram na direção de Elend. Ela as empurrou sem nem olhar. Na frente dela, Orshura atingiu o Brutamontes por trás, fazendo-o girar surpreso no instante em que Vin atacou. O bastão do Brutamontes passou a um dedo de distância da cabeça dela, quando despencou nas costas de Orshur, mas a mão dela atingiu o rosto do homem. Porém, ela não deu um murro, aquilo não adiantaria muito contra um Brutamontes. Ela estava com o dedo estendido e sua mira era incrível. O olho do Brutamontes estalou quando ela golpeou com o dedo para dentro da órbita ocular. Ela saltou para trás enquanto ele gritava, erguendo a mão para o rosto. Ela socou o peito dele, jogando-o no chão. Em saltou sobre a forma caída de Orshur no chão e apanhou a adaga caída. O Brutamontes morreu, agarrando o rosto em agonia, a adaga cravada no peito. Vin girou procurando Elend desesperadamente. Ele havia tomado as armas de um dos Brutamontes caídos e estava se defendendo dos 2 lança-moedas restantes que tinham se frustrado, pelo que parecia, quando ela afastara todos os seus ataques com moedas. Em vez disso, sacaram bastões de duelo para atacá-lo diretamente. O treinamento de Elend fora o bastante para mantê-lo vivo, mas apenas porque seus oponentes mantiveram um olho em Vin para garantir que ela não tentaria usar moedas. Vin chutou para cima o bastão do homem, que acabara de matar, agarrando-o. Um lança-moedas gritou quando ela rosnou e lançou-se na direção deles, girando sua arma. Um deles teve presença de espírito para empurrar os bancos e fugir. A arma de Vin ainda o alcançou no ar, jogando-o para o lado. O próximo golpe derrubou seu companheiro, que tentara correr. Elend ficou parado, ofegante, seus trajes desordenados. Ele se saiu melhor do que ela pensava. Vin admitiu para si mesma, curvando-se e tentando avaliar o dano na lateral. Precisaria de uma bandagem para o ombro. A moeda não atingira o osso, mas o sangramento... Vin! Elend gritou. Algo muito forte de repente agarrou-a por trás. Vin engasgou quando foi lançada para trás e jogada ao solo. O primeiro Brutamontes. Ela quebrou sua perna, em seguida se esqueceu dele. Ele estava com as mãos ao redor do pescoço de Vin, apertando-o. Assim que se ajoelhou sobre ela, as pernas pressionadas contra o peito, o rosto com ódio selvagem. Seus olhos estavam esbugalhados, adrenalina misturada ao peltre. Vin buscou fôlego, foi arrastada para anos antes para surras dadas pelos homens que partiram para cima dela, Caemon, Rain e uma dúzia de outros. Não, ela pensou, avivando o peltre e lutando. No entanto, ele aprendera e era muito maior que ela, muito mais forte. Elend golpeou as costas do homem com seu bastão, mas o Brutamontes mal se encolheu. Vin não conseguia respirar, sentia a garganta sendo esmagada. Tentou separar as mãos do Brutamontes, mas era como Han sempre dizia. Seu tamanho pequeno era uma grande vantagem na maioria das situações. Mas quando se chegava ao ponto da força bruta, ela não era páreo para um homem corpulento e musculoso. Tentou puxar-se para o lado, mas a pegada do homem era forte demais. Seu pouco peso se comparado ao dele. Ela lutava em vão. Ainda tinha duralumínio. Queimá-lo apenas fazia os outros metais desaparecerem. Não o próprio duralumínio. Mas da última vez ela quase morrera. Se não derrubasse logo o Brutamontes, ficaria sem peltre novamente. Elend golpeava, gritando por ajuda,
mas sua voz parecia distante. O Brutamontes apertou o rosto quase contra o de Vin, e ela conseguiu ver sua fúria. Naquele momento, incrivelmente, um pensamento lhe ocorreu. Onde eu vi este homem antes? Sua visão escureceu, porém, enquanto Brutamontes apertava as mãos, ele chegava cada vez mais perto, mais perto, mais perto. Ela não tinha escolha. Vin queimou o duralumínio e avivou o peltre. Ela abriu as mãos do oponente para os lados e deu uma cabeçada no rosto dele. A cabeça do homem explodiu tão facilmente como o globo ocular do outro. Vin tomou fôlego e empurrou o cadáver sem cabeça de cima dela. Elend cambaleou para trás, seu traje e rosto salpicados de vermelho. Vin ficou em pé com dificuldade. Sua visão escureceu quando o peltre se dissipou, mas mesmo assim conseguiu ver uma emoção no rosto de Elend, forte como o sangue em seu uniforme branco e brilhante. Era horror. Não, ela pensou, sua mente empalidecendo. Por favor, Elend, não é... Ela caiu para a frente, incapaz de manter a consciência. Elend estava sentado, com seu traje arruinado, mãos contra a testa, a destruição do salão da Assembleia assustadoramente vazio ao redor dele. Ela viverá, Han falou. Na verdade, não se feriu muito. Ou, bem, nada de muito grave para Vin. Apenas precisa de bastante peltre e de algum cuidado de Sazed. Ele diz que nem quebrou as costelas, apenas trincou. Elend assentiu distraído. Alguns soldados estavam levando os cadáveres embora. Entre eles, os 6 homens que Vin assassinou, inclusive aquele no final. Elend apertou os olhos. O que foi? Han perguntou. Elend abriu os olhos, fechando o punho para evitar tremer. Eu sei que você viu muitas batalhas, Han, ele falou, mas eu não estou acostumado com elas. Não estou acostumado com... Ele se afastou quando os soldados arrastaram para fora o corpo decapitado. Han observou o cadáver ser levado. Eu a vi lutando uma vez só antes. Elend falou em voz baixa. No palácio, 1 ano atrás. Ela apenas lançou alguns homens contra as paredes. Nada como isso. Han sentou-se ao lado de Elend nos bancos. Ela é uma nascida das brumas, El. O que esperava? Um único brutamontes pode facilmente derrubar 10 homens. Dúzias se tiver um lança-moedas para ajudá-lo. Uma nascida das brumas? Bem, eles são como um exército numa pessoa só. Elend assentiu. Eu sei, Han. Eu sei que ela matou o Senhor Soberano. Ela até me contou como enfrentou vários inquisidores de aço, mas eu nunca tinha visto. Ele fechou os olhos outra vez. A imagem de Vin tombando na direção dele no final, seu vestido branco de baile, lindo, coberto com o sangue de homem que ela acabara de matar com a testa. Ela fez isso para me proteger, ele pensou, o que não faz com que seja menos perturbador. Talvez isso deixe tudo ainda um pouco mais perturbador. Ele forçou os olhos a se abrir. Não podia se dar ao luxo de se distrair. Precisava ser forte. Era o rei. Acha que Strath os mandou? Elend perguntou. Han assentiu. Quem mais? Os alvos eram você e Set. Acho que sua ameaça de matar Strath não foi tão conclusiva quanto presumimos. Como está Set? Ele mal escapou vivo. Nessas circunstâncias, eles massacraram metade dos soldados dele. Na briga, Demo e eu não conseguimos nem ver o que estava acontecendo no palco com você e Vin. Elend assentiu. Quando Han chegou, Vin já havia cuidado dos assassinos. Levou apenas poucos minutos para exterminar 6 deles. Han ficou em silêncio por um momento.
Finalmente ele se virou para Elend. Eu admito, El, ele disse com um murmúrio. Estou impressionado. Não vi a luta, mas vi o resultado. Uma coisa é lutar com 6 alomânticos. Outra é fazê-lo enquanto tenta proteger uma pessoa normal e manter todos os presentes ilesos. E aquele último homem... Você se lembra de quando ela salvou Brisa? Elend perguntou. Foi tão distante, mas eu juro que a vi jogando cavalos para o alto com alomancia. Já ouviu falar de alguma coisa assim? Han sacudiu a cabeça. Elend sentou-se em silêncio por um instante. Acho que precisamos fazer alguns planos. Com os eventos de hoje não podemos... Han ergueu os olhos quando Elend parou de falar. O quê? Mensageiro. Elend disse acenando a cabeça na direção da entrada. De fato, o homem apresentou-se aos soldados. Em seguida foi escoltado até o palco. Elend levantou-se, caminhando para encontrar com o baixote, que usava o escudo de Penrod em seu casaco. Milord, o homem disse curvando-se. Fui enviado para informá-lo que a votação continuará na mansão de Lord Penrod. A votação? Han perguntou. Que bobagem é essa? Vossa Majestade quase foi assassinada hoje. Desculpe, milord, um mensageiro disse. Eu vim apenas entregar a mensagem. Elend suspirou. Ele esperava que na confusão Penrod não se lembrasse do prazo. Se eles não escolherem um novo líder hoje, Han, então eu mantenho a coroa. Eles já desperdiçaram o período de tolerância. Han bufou. E se houver mais assassinos? Ele perguntou em voz baixa. Vim ficará de cama por alguns dias no mínimo. Não posso contar com ela para me proteger o tempo todo, Elend falou. Vamos. Eu voto em mim mesmo, Lord Penrod disse. Sem surpresas, Elend pensou. Sentava-se na confortável sala de estar de Penrod, acompanhado por um grupo trêmulo de membros da Assembleia. Nenhum deles, felizmente, havia se ferido no ataque. Vários seguravam bebidas, e havia um verdadeiro exército de guardas aguardando ao redor do perímetro. Olhando-se com desconfiança, também estavam na sala cheia Norden e outros 3 escribas, que testemunhavam a votação segundo a lei. Voto em Lord Penrod também, disse o Lord Ducaler. Também já esperado, Elend pensou. Imagino quanto isso custará a Penrod. A mansão de Penrod não era uma fortaleza, mas era luxuosamente decorada. A maciez da poltrona de Elend era bem-vinda como um alívio para suas tensões do dia. Ainda assim, Elend temia que fosse reconfortante demais. Seria muito fácil pegar no sono. Voto em 7, disse Lord Heyburn. Elend mostrou interesse. Era o segundo para 7, o que o deixava atrás de Penrod em 3. Todos voltaram-se para Elend. Eu voto em mim mesmo, ele disse, tentando projetar uma firmeza que era difícil de manter depois de tudo o que acontecera. Os mercadores eram os próximos. Elend recostou-se, preparando para a sequência esperada de votos em 7. Voto em Penrod, Philin falou. Elend ajeitou-se na poltrona alerta. Que? O próximo mercador voltou também em Penrod. Como fez o seguinte e o outro? Elend ficou surpreso ouvindo. O que eu perdi? Ele pensou. Olhou para Han, que deu de ombros confuso. Philin olhou para Elend, sorrindo amigavelmente. Contudo, Elend não conseguia dizer se havia amargura ou satisfação naquele olhar. Eles trocaram seu apoio com tanta rapidez?
Philin tinha sido quem contrabandeara Sete para dentro da cidade em primeiro lugar. Elend olhou para a fileira dos mercadores, tentando avaliar as reações, com pouco sucesso. O próprio Sete não estava na reunião. Ele havia se retirado para a Fortaleza Reste para cuidar de seu ferimento. Voto em Lord Venture, disse House, o primeiro da facção Ska. Isso também causou uma agitação na sala. House encontrou o olhar de Elend e assentiu. Era um seguidor fervoroso da Igreja do Sobrevivente. E, embora os diversos pregadores da religião estivessem começando a discordar sobre como organizar seus seguidores, todos concordavam que um seguidor no trono seria melhor para eles do que entregar a cidade para Sete. Haverá um preço a pagar por este apoio, Elend pensou quando os Ska votaram. Conheciam a reputação de honestidade de Elend, e ele não trairia a confiança deles. Ele dissera a eles que se tornaria um membro notório da seita. Não lhes havia prometido crença, mas prometera devoção. Ainda não tinham certeza do que entregaria, mas ambos sabiam que precisariam um do outro. Voto em Penrose, disse Justin, um trabalhador do canal. Eu também, disse Trudes, seu irmão. Elend cerrou os dentes. Sabia que os dois seriam um problema. Nunca gostaram da Igreja do Sobrevivente, mas 4 dos Ska já tinham dado seus votos. Com apenas 2 remanescentes, ele tinha uma boa chance de ter um empate. Voto em Venture, disse o próximo homem. Eu também, disse o último Ska. Elend lançou um sorriso de agradecimento para Vet, o eleitor. Isso perfazia 15 votos para Penrose, 2 para Sete e 7 para Elend. Impasse. Elend reclinou-se levemente, sua cabeça repousando contra o encosto almofadado da poltrona, suspirando com suavidade. Você fez seu trabalho, Vin, ele pensou. Eu fiz o meu. Agora precisamos apenas manter este país unido. Uma voz disse, posso mudar meu voto? Elend abriu os olhos. Era Lord Heyburn, um dos votos de Sete. Digo, é óbvio agora que Sete não vencerá, Heyburn falou, corando levemente. O jovem era primo distante da família Elariel, o que provavelmente lhe dava seu assento na Assembleia hoje. Nomes ainda significavam poder em Lutadel. Não tenho certeza se você pode ou não mudar, Lord Penrose disse. Bem, preferiria que meu voto valesse alguma coisa, Heyburn falou. Há apenas 2 votos para 7, no fim das contas. A sala ficou em silêncio. Um a um, os membros da Assembleia viraram-se para Elend. Norden, o escriba, fitou os olhos de Elend. Havia uma cláusula que permitia que os homens mudassem seus votos, desde que o chanceler não tivesse oficialmente encerrado a votação, o que de fato ele não havia feito. A cláusula era bastante oblíqua. Norden provavelmente era o único na sala, além de Elend, que conhecia a lei o bastante para interpretá-la. Ele assentiu levemente, ainda fitando os olhos de Elend. Ele seguraria a língua. Elend estava sentado em silêncio, numa sala cheia de homens que confiavam nele, mesmo que o houvessem rejeitado. Podia fazer como Norden fez. Poderia não dizer nada, ou poderia dizer que não sabia. Sim, Elend falou suavemente. A lei permite que você mude seu voto, Lord Heyburn. Pode fazê-lo apenas uma vez e precisa fazê-lo antes que o vencedor seja declarado. Todos têm a mesma oportunidade. Então, voto em Lord Penrose, Heyburn falou. Eu também, disse Lord Rui, o outro que havia votado em 7. Elend fechou os olhos.
Há alguma outra alteração? Lord Penrose perguntou. Ninguém se pronunciou. Então, Penrose disse: vejo 17 votos para mim, 7 votos para Lord Venture. Oficialmente encerro a votação e humildemente aceito a nomeação como rei. Servirei com este título da melhor forma que puder. Elend levantou-se, retirando-se lentamente a coroa. Elend levantou-se, retirando lentamente a coroa. Aqui, ele disse, pousando-a na prateleira da lareira. Vai precisar dela. Ele assentiu para Ran, em seguida saiu sem olhar para trás, para os homens que o dispensaram.